E por falar em família, o segundo fato interessante está na sabatina que Fabiano foi submetido pelos pais de Ana. Enquanto a sogra o inquiriu objetivamente, o sogro preferiu o mistério do silêncio. E qual a importância disso para a sua história? Talvez nem Fabiano, os sogros e a Ana tenham percebido, mas aquelas duas maneiras em que realizadas as sabatinas foram uma amostra de como pode ser a comunicação entre o casal na sua vida conjugal. Claro, não quero dizer que os diálogos deverão ser ministeriais, mas às vezes eles serão expressos e diretos, como a forma com que a mãe de Ana se comunicou com o genro, ou com poucas palavras, baseados muito mais no que se quer dizer do que naquilo efetivamente dito, tal qual fez o sogrão. Essas, às vezes, também são as causas das crises do casamento. Por vezes, um dos lados não tolera uma direta, uma franqueza explícita referente a um conselho, opinião, uma resposta sincera. Fragiliza-se pela verdade duramente revelada. Em outros momentos, o silêncio se revela insuportável, exigindo-se daquele ou daquela que por algum motivo o mantém a expressar em palavras algo que claramente é restrito entre os muros dos seus pensamentos. Na obra O Rei Lear, de William Shakespeare, toda a trama decorre a partir da insuportabilidade do rei em ouvir e sopesar as palavras sinceras daqueles que verdadeiramente o amam, levando-o a desertar uma das filhas, Cordélia, por entender que suas palavras indicavam menos amor, e a exilar o seu mais leal vassalo, ao não admitir sua exortação. Uma série de desgraças acontecem em prostituição. Sejam fortes e humildes diante da franqueza expressa por quem os ama. Claro, não repreendam algum desconforto ao escutar aquilo que talvez lhes desagrade, mas também não tornem esse desconforto um combustível para mágoa e briga. Se aquelas palavras foram ditas com amor e com o intuito de ajudá-los, de esclarecer algo que parece obscuro, de trazer à tona uma verdade que talvez vocês não estejam enxergando, então apenas escutem e dialoguem, mas não transformem esse diálogo em um conflito. Lembrem-se, vocês se amam. E mesmo se discordarem daquilo sinceramente dito pelo outro, mesmo se realmente entenderem que a opinião, o conselho, a pergunta expressa pelo outro foi equivocada, dura ou exagerada, não interpretem isso como uma ofensa ou como um problema terrível a ser superado. Simplesmente desviem dessa pedra e sigam adiante, de mãos dadas, na jornada da sua vida conjugal. Ao mesmo tempo, e voltando a falar da obra O Rei Lear, de Shakespeare, também não esqueçam de que o silêncio ou poucas palavras não representam a ausência de amor. Conforme alertou o leal vassalo, o Conde de Kent, ao Rei Lear, ao defender a sinceridade da filha Cordélia e a desnecessidade dela converter em explícitas e exageradas declarações aquilo que ela verdadeiramente sentia pelo pai, disse, abre aspas, tua filha mais moça não é a que te ama menos. Não está vazio o coração cujo som por isso mesmo não ressoa. Às vezes é mais amoroso o silêncio e as poucas palavras do que um longo sermão. De repente, calar-se e recolher-se poderá trazer frutos muito mais positivos do que dizer naquele momento preciso o que se está pensando. Isso é contraditório em relação ao que falamos antes? Claro que não. O som do silêncio não necessariamente carrega ausência de amor. Extrair ou dar uma resposta, uma opinião, buscar uma suposta solução, um suposto conselho para algo de maneira imediata, pode ser uma armadilha. Enfim, sintam o clima do momento. Não forcem as coisas. Percebam se é a hora de falar, de dar aquela opinião sincerona, ou se calar. Também notem o que o silêncio ou as poucas palavras do outro significam. É possível que ele traga por si só uma resposta, ou talvez seja apenas um hiato necessário para que seja expressa uma opinião mais bem formulada, menos emotiva e mais adequada para ser assimilada em outra ocasião. Em resumo, recebam com amor a verdade franca e sincera expressa por quem os ama,
seja ela agradável ou não. Mas também não pense que o eventual silêncio ou as poucas palavras ditas pelo seu cônjuge representem a ausência de amor. Controlando a sua ansiedade e o seu orgulho, e tendo sensibilidade e bom senso ao interpretar essas formas de comunicação, é certo que o seu casamento será muito feliz e exitoso.